Até mesmo o mais sábio dos reis pode falhar, e Salomão não foi a exceção. Por trás de sua aparência majestosa, havia uma fraqueza que, conforme se manifestava, colocou seu reinado em perigo. Neste vídeo, exploraremos todos os detalhes das passagens bíblicas, desde a ascensão de Salomão ao trono até seus últimos dias. Creio que esse trabalho meticuloso merece seu apoio. Então, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para nos ajudar a divulgar este conteúdo. Salomão, filho do rei Davi e da rainha Batseba, é uma figura marcante nas Escrituras, conhecido por sua sabedoria, riqueza e pelo papel crucial na construção do Templo de Jerusalém. Sua ascensão ao trono de Israel aconteceu num cenário repleto de desafios e intrigas familiares. Após a morte de Davi, seu filho Adonias tentou se apoderar do trono, mas a intervenção profética de Natã e de Batseba assegurou que Salomão, o escolhido de Deus, fosse coroado rei. A revelação dada a Davi afirmava que Salomão o sucederia e construiria o templo. Jerusalém é mencionada no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, onde Deus declara a Davi: "Você derramou muito sangue e travou várias guerras, por isso não construirá um templo em minha honra, pois o sangue foi derramado diante de mim. No entanto, você terá um filho que será um homem de paz e serenidade. Eu o livrarei de todos os seus inimigos ao redor. Seu nome será Salomão, e trarei paz e segurança a Israel durante seu reinado." Salomão, cujo nome significa paz, iniciou seu governo promovendo a estabilidade e a unidade no reino. Sua característica mais marcante, que o diferenciou de outros líderes da época, foi sua notável sabedoria. Nos primeiros dias de seu reinado, ele fez uma aliança significativa com Deus, um momento que não só evidenciou sua sabedoria, mas também sua intenção de buscar a orientação divina em sua liderança. Essa aliança e suas condições estão registradas no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 3 a 14. O acontecimento central ocorreu em Gibeon, onde Salomão ofereceu sacrifícios. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão em um sonho e lhe disse: "Peça o que deseja que eu te dê." Em resposta, Salomão demonstrou humildade ao reconhecer sua imensa responsabilidade em liderar o povo de Israel, enfatizando sua necessidade de sabedoria para governar com justiça. Ele entendia que dependia completamente de Deus para guiá-lo e ajudá-lo a tomar decisões que beneficiassem a nação. A escolha de Salomão por sabedoria, em vez de riquezas ou sucesso pessoal, refletiu seu desejo de liderar com integridade e justiça, mostrando o coração de um líder sábio e temente a Deus. A resposta de Deus à súplica de Salomão foi significativa. Ele elogiou a escolha do rei e, além de conceder a sabedoria solicitada, prometeu também bênçãos adicionais, incluindo riquezas e honra que seriam incomparáveis na história de Israel. Um episódio famoso que ilustra essa sabedoria é a disputa entre duas mulheres sobre a maternidade de uma criança, conforme narrado no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28. A história envolve duas mulheres que moravam juntas e deram à luz ao mesmo tempo, mas uma das crianças acabou falecendo. Ambas as mulheres, então, começaram a reivindicar a criança sobrevivente como se fosse sua. Diante dessa situação, elas foram até o rei Salomão em busca de justiça. Ao invés de tomar uma decisão apressada, Salomão propôs uma solução surpreendente. Sugeriu que a criança fosse dividida ao meio, dando metade para cada mulher. As reações de ambas revelaram quem era a verdadeira mãe. A mulher que realmente amava a criança implorou ao rei para não feri-la e sugeriu que a outra mulher ficasse com a criança inteira. A outra mulher, que não era a mãe biológica, concordou com a ideia de dividir. A astuta solução de Salomão fez com que a verdadeira mãe
fosse identificada, pois ela estava disposta a abrir mão da criança para protegê-la. Assim, Salomão determinou que a criança fosse entregue àquela que demonstrou um amor materno genuíno. Além de sua notável sabedoria, Salomão ficou conhecido por suas grandes realizações, incluindo a construção do Templo de Jerusalém. Foi um projeto grandioso que não apenas serviu como o centro espiritual do reino, mas também simbolizou a presença constante de Deus entre o povo de Israel. A magnificência do templo refletiu não apenas a habilidade administrativa de Salomão, mas também a riqueza e prosperidade de seu reino. O desejo de erguer um templo ao Senhor foi inicialmente idealizado por seu pai, o rei Davi, mas foi Salomão quem concretizou esse nobre projeto. A narrativa bíblica revela detalhes elaborados e materiais preciosos, como cedro do Líbano para a estrutura e ouro puro para adornos, que foram utilizados na construção do templo, evidenciando a dedicação e reverência do rei a Deus. O local escolhido para o templo, o Monte Moriá, possuía um significado simbólico profundo, pois era o mesmo lugar onde Abraão demonstrou sua fé ao estar disposto a sacrificar seu filho Isaque. Esse ato de fé e obediência, que ocorreu antes da construção do templo, ressaltou a continuidade da relação especial entre Deus e seu povo. Assim, o Templo de Salomão tornou-se o epicentro espiritual e o Templo de Jerusalém tornou-se um símbolo da cultura de Israel, representando unidade e adoração. Salomão também se empenhou em formar alianças internacionais, fortalecendo relações comerciais e diplomáticas. Um exemplo notável dessas interações externas é a visita da rainha de Sabá, que veio até ele para avaliar sua sabedoria. Esses eventos estão registrados no primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículos 1 a 13, e no segundo livro de Crônicas, capítulo 9, versículos 1 a 12. Ao chegar a Jerusalém, a rainha de Sabá fez várias perguntas desafiadoras a Salomão, e a Bíblia relata que ele conseguiu responder-o a todas elas, sem deixar nenhuma dúvida, sem esclarecimento. Sua jornada até Jerusalém foi marcada por uma impressionante caravana que trazia uma abundância de especiarias, ouro e pedras preciosas, demonstrando a alta natureza diplomática desse encontro. Além da rainha de Sabá, Salomão também estabeleceu relações diplomáticas com outras nações, realizando alianças matrimoniais com princesas de reinos vizinhos, como o Egito e a Fenícia, uma prática comum na época para fortalecer laços políticos. No entanto, durante seu reinado, Salomão não esteve isento de falhas. Apesar de ser reconhecido por sua sabedoria e grandeza, sua trajetória também é marcada por erros e desvios que acabaram tendo consequências importantes tanto em seu governo quanto na história de Israel. Um dos principais desvios de Salomão foi seu envolvimento com mulheres estrangeiras, desobedecendo às instruções divinas. O primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 1 a 3, relata que Salomão se casou com muitas mulheres estrangeiras, incluindo a filha do faraó, além de princesas de nações vizinhas, o que contraria a lei de Deus, que proibia casamentos com mulheres que adoravam outros deuses. Essas uniões não apenas serviram como alianças políticas, mas também introduziram influências culturais e religiosas estranhas em Israel. As esposas estrangeiras trouxeram suas práticas religiosas, o que gradualmente impactou negativamente Salomão, levando-o a tolerar a adoração de diversos ídolos e a participar de rituais que eram contrários à adoração exclusiva ao Deus de Israel. O clímax desse desvio foi a construção de templos para ídolos em honra às divindades de suas esposas, um ato que contradizia diretamente os mandamentos divinos. Essa apostasia, que incluiu a edificação de altares, levou aos últimos dias de Salomão,
conforme relatado no primeiro livro de Reis, capítulos 11 e 12. Esses momentos foram marcados por uma mistura de esplendor e sombras, refletindo as complexidades de sua vida e governo. Com o passar do tempo, as decisões de Salomão, especialmente em relação aos seus casamentos com mulheres estrangeiras e a aceitação da adoração de ídolos, começaram a ter efeitos negativos em seu reinado. A ira de Deus se manifestou e ele levantou adversários contra o rei. Jeroboão, um oficial de confiança, se rebelou e se tornou um líder proeminente, eventualmente assumindo a liderança das tribos do norte. A morte de Salomão significou o fim de uma era. Ele faleceu após um reinado de 40 anos, deixando um legado que incluía a majestosa construção do Templo de Jerusalém, além de ter sido um período de paz e prosperidade sem igual. A Bíblia não especifica as causas exatas da morte de Salomão, mas no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 40 e 1 a 43, está escrito que o restante da história de Salomão, tudo o que ele fez e a sabedoria que demonstrou, está registrado no livro dos Atos dos Reis de Israel. Os dias que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foram de 40 anos. Então, ele descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Roboão, seu filho, tornou-se seu sucessor. Com a morte de Salomão, Roboão assumiu o trono, o que resultou na divisão do reino de Israel em dois: o reino do norte, liderado por Jeroboão, e o reino do sul, que consistia principalmente nas tribos de Judá e Benjamim, sob a liderança de Roboão. Assim, os últimos dias de Salomão foram seguidos por uma transição tumultuada para seu filho, que viu o reino que seu pai havia construído se fragmentar, devido às consequências das decisões tomadas. A história de Salomão serve como um poderoso lembrete da importância das escolhas que fazemos, éticas e espirituais, assim como as consequências duradouras dessas escolhas para a vida de um líder e para o futuro de uma nação. Se você chegou até aqui, é provável que tenha apreciado o conteúdo. Por isso, peço que se inscreva no canal e compartilhe sua opinião sobre a história nos comentários. Abraços e fiquem com Deus.